Olá, meus queridos. Muito boa tarde para todos vocês. Eu quero, com a ajuda de Deus, é claro, porque sem a ajuda de Deus eu não posso falar nada aqui, mas, como sempre, o que eu falo é tratando-se sobre religião e amor, e por amor à alma de todos vocês, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. 2,4 de 1 Timóteo. Eu quero fazer uma pergunta muito impressionante a vocês, muito interrogativa a cada um de vocês. Você já viu em nosso tempo, ou melhor, no tempo passado, um tipo de crente zumbi? Vocês já viram? Já ou não? Não digam para mim a resposta porque é preciso ser dita para vocês mesmos. Um tipo de crente zumbi. Porque o ponto que a Bíblia fala sobre fé e religião é o que sempre o irmão L nos ensinou. Irmão L, para quem não sabe, foi o homem enviado por Deus para anunciar a igreja de Deus que foi fundada em nosso Senhor Jesus Cristo, está em 16:18 de Mateus. Então, nosso irmão Eli Soriano foi o homem enviado por Deus para anunciar a igreja de Deus e organizar a igreja de Deus em nosso tempo. Por quê? Porque a igreja de Deus ela é organizada. Então, o homem que Deus ia enviar, ele ia anunciar a igreja de Deus e não fundar outra igreja como muitos fundaram. Mas vamos lá. O crente zumbi. Quem será esses crentes zumbi? No primeiro século, os primeiros cristãos que foram chamados por nosso Senhor Jesus Cristo, em 20 e 28 de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo ele disse aos apóstolos, é claro, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando em meu nome, significa nele. Os apóstolos eles pregavam o evangelho que receberam do nosso Senhor Jesus Cristo e eles estão chamando as pessoas para se tornar membro de nosso Senhor Jesus Cristo, crendo no evangelho, sendo batizado, arrependido de seus pecados e ouvindo todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos apóstolos. Agora, se vocês não sabem, há uma variação muito duvidosa para quem é instruído por o enviado de Deus, porque em Marcos 16,15 diz, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, é para os apóstolos pregar o evangelho também até os animais, porque os animais também são criaturas de Deus, as plantas são criaturas de Deus, até as baleias do mar. Irmãos, o homem que foi enviado por Deus, ele primeiro foi examinar a fonte aonde foram criadas, aonde foram escritas os primeiros manuscritos mais antigos das palavras de Deus, para não trazer para o povo pelo qual ele recebeu de Deus a sabedoria para anunciar o evangelho de nosso Jesus Cristo, não levar qualquer coisa, sabe? Para as pessoas que vão crer em nosso Senhor Jesus Cristo não tá sendo, sabe, movimentado para tudo quanto é lado, tá crendo em qualquer coisa. Como hoje, as pessoas pensam que o que está escrito em Marcos 16, do 9 adiante, é escritura que vem de Deus. Não da parte dos apóstolos, não. O irmão ele examinou profundamente e até os tradutores da Bíblia consta entre crochete que não foi encontrado estes versículos do 9 até o último do capítulo 26, entre outras, como a mulher do ato de adultério e algumas coisas mais que está faltando e coisas que foram acrescentadas. Pois na Bíblia está escrito que é proibido acrescentar, mas os homens sem temor a Deus acrescentaram. Mas o ponto K, essas coisas você vai aprender tudo no caminho antigo, se é que você teme a Deus através das escrituras. Os apóstolos ele recebeu
este mandado de ir e fazer discípulos de todas as nações. Por isso não é qualquer um. Não é qualquer um que está em nosso tempo alegando que são pregadores enviados de Deus e abordando o termo ide, como que eles também foram enviados. Como eu já falei antes, na antiga religião que eu nasci, pensando que Jesus estava lá. Mas 17, 24 de Atos, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por isso, este povo, os primeiros cristãos do primeiro século, eles eram invisíveis? Eram invisíveis? Por favor, perguntem para vocês mesmos. Porque 20 e 28 de Atos, o apóstolo Paulo chamou os auxiliares dele, as pessoas que ele passou as instruções para pastorear a igreja de Deus que Cristo comprou, que Deus comprou com seu próprio sangue. Então disse: cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Eu pergunto, esse povo que está sendo apacentado é invisível? Ou seja, o povo que é chamado pelo nome de Deus, chamado a igreja de Deus, porque em 12 e 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, depois de ser chamado por nosso Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo da igreja dele e ser apóstolo do gentio, ele diz: todos nós fomos batizados em um só corpo, ou seja, em uma só igreja. Colossenses 1,18, Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Por isso que Efésios 4,4 diz: há um só corpo, como foste chamado em um só espírito. Então, por que as pessoas hoje querem ignorar a igreja de Deus? E alegando que a igreja de Deus é invisível. Está escrito isso aonde na Bíblia? Por favor, alguém que me conhece, porque eu não tenho dúvida, mas só para vocês tirar a dúvida de vocês, onde é que está escrito que a igreja de Deus é invisível? Porque Cristo, ele é um ser espiritual. Cristo é um ser espiritual. Aos nossos olhos carnais é invisível, mas ele é real mais do que nós que somos visíveis um do outro. Por quê? Porque Cristo ele está existindo antes da fundação do mundo. Então, Cristo, ele é um ser espiritual. Mas a igreja que ele comprou com seu próprio sangue, para adorar ele, para servir a ele, não é invisível. Não é invisível. Por isso que as igrejas falsas que os falsos profetas fundaram, os membros hoje, para defender o seu ego, estão dizendo que a igreja é invisível, não importa a igreja deles é uma instituição. Paciência, meus queridos. Não estou aqui atacando a ninguém, estou aqui falando para vocês que a Bíblia fala em 12:9 de Apocalipse que quando chega o tempo de Satanás ser lançado no lago de fogo, a Bíblia relata que foi lançado no lago de fogo a antiga serpente, Satanás e o diabo, que engana todo o mundo. Então, o que eu quero que vocês entendam é uma coisa, meus queridos. Antes da igreja de Deus estar sendo revelada a nosso tempo, eu posso dizer que eu era enganado. Mas depois que a igreja de Deus apareceu, o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo é 4:1 de 1 João. Amados, examinai os espíritos se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, é numerosas igrejas que são hoje atualizadas em nosso tempo. E as pessoas que estão adorando esse Deus, que não é o Deus que fez o céu e a terra, porque está bem claro na Bíblia que para esse Deus estar reinando, primeiro ele tratou de destruir os primeiros cristãos, como está em Daniel e como está em Apocalipse. Eles destruíram o poder do povo santo para o Satanás de fazer as pessoas estar debaixo do poder dele e ele se apresentando como se fosse o Cristo.
que muita gente hoje configura o diabo como um homem de chifre, um homem das unhas grandes, um homem dos dentão, mas a Bíblia diz em 11, 13, 12, 13 de 2 Coríntios que o Satanás está disfarçado como Jesus Cristo, como um anjo de luz. Por isso que as pessoas hoje estão tendo o irmão Marcos como maluco, como louco, e Eli Soriano como falso profeta, e a Igreja de Deus como seita, como muitos homens que hoje são bispo, entre aspas, outros são apóstolos, e não olha o que Paulo escreveu em 6:9 de 1 Coríntios, que Deus pôs ele e Barnabé como últimos apóstolos. Então não tem mais apóstolo em nosso tempo. Então, debaixo do poder de Satanás, me desculpe eu falar isso, mas é a verdade, porque existe dois ser que está sendo adorado hoje. Deus, pela igreja dele, e pelas pessoas que não conhecem ainda a igreja de Deus, porque vai conhecer ainda, muitas pessoas vão conhecer, e o Satanás está sendo adorado disfarçadamente, porque as igrejas que os pastores fundaram é contra a igreja de Deus. Por quê? Porque Apocalipse 17, até o versículo 5, diz que o anjo falou, João, vem que eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta. No versículo 5 ele diz, a mãe das meretrizes, que significa que a grande Babilônia, a grande prostituta, ela tem muitas filhas. Por isso que a igreja de Deus, todos nós que fomos batizados nela, somos membros da igreja. Membro da igreja que hoje é visível, não invisível, como as pessoas que eram enganadas, porque, entendam, a pessoa é enganada quando não sabe da verdade, mas as pessoas que sabem da igreja de Deus e estão defendendo as igrejas dos pastores, infelizmente não são mais enganados, são rebeldes, cabeça dura e coração de pedra.